Olá pessoal, hoje eu quero falar sobre um assunto que costuma gerar certa confusão na compreensão do tratamento da hérnia de disco. Alguns pacientes com hérnia de disco aparecem com dor crônica e déficit neurológico progressivo, como perda de força ou perda de sensibilidade, e com a ideia de que esses sintomas eles vão desaparecer porque a hérnia de disco ela vai reabsorver e os sintomas vão sumir. Não, sintomas crônicos geralmente estão associados à doença crônica, como a artrose da coluna e a hérnia de disco dura, que é aquela com osteófito, né, que são os bicos de papagaio, escorregamento da coluna e outros comemorativos aí da artrose da coluna. E além disso, se o paciente está perdendo força, o tratamento deve ser imediato e a cirurgia deve ser considerada. Essa ideia de que o disco vai reabsorver, ela se aplica à hérnia de disco mole, ou seja, aquela em que há extrusão do núcleo pulposo, né, sem outros comemorativos de artrose da coluna. Esse núcleo sim, ele pode reabsorver e os sintomas podem desaparecer. No entanto, se demorar mais do que 6 semanas, né, ou se existir algum sinal de alerta, o tratamento da hérnia de disco, mesmo sendo mole, deve ser cirúrgico. Vamos resumir um pouco então os sinais de alerta, né, da doença da coluna: perda de força ou de sensibilidade de forma progressiva, ou então uma dor incapacitante. Hérnia de disco mole, aquela que tem a extrusão do núcleo pulposo causando sinais e sintomas agudos, costuma resolver em algumas semanas, né, na maioria dos casos. Se não resolver ou se aparecer algum sinal de alerta, cirurgia. E a hérnia de disco dura é aquela relacionada à espondiloartrose, né, ou artrose da coluna, bico de papagaio, escorregamentos e outros. Os sintomas geralmente eles são crônicos, pode muitas vezes ser progressivo, né, e o objetivo do tratamento clínico nesses casos é a estabilização dos sintomas, né, que se não houver sucesso dessa forma, a cirurgia deve ser aventada. Cirurgia também deve ser considerada nos casos de hérnia de disco dura com sintomas neurológicos progressivos. Se você se interessa por esse assunto, né, siga-nos em nossas redes sociais.